Olá, mãe, seja bem-vinda. Se você veio até aqui, é porque está interessada do método Seja Nota 10 na Vida, aprenda a realizar seus sonhos. Mas antes que eu comece a falar sobre esse método, eu vou me apresentar. Eu me chamo Leonardo Fleming, especialista em desenvolvimento pessoal, palestrante nacional, escritor do livro Seja Nota 10 na Vida e ajudo pessoas, através de mentorias, a se tornar a Nota 10 na Vida. Mas eu tenho que te falar uma coisa, nem sempre foi assim. Por muitos anos eu me achava a pessoa mais burra do mundo. Eu tenho dificuldade de aprendizagem em vários níveis, em várias formas diferentes. Mas, no entanto, eu aprendi no decorrer da vida que a gente pode aprender para conquistar nossos sonhos, que a gente pode ser diferente, aprender de forma diferente, de formas mais adequadas para cada pessoa ou cidadão. No entanto, eu vou ter que te contar algumas coisas que aconteceu comigo na minha caminhada. E eu vou começar com o primeiro dia de aula da minha vida. Por quê? Porque eu sempre considerei o primeiro dia de aula como o pior dia do ano. E sabe por quê? Porque toda vez que eu ia para o primeiro dia de aula, já começavam meus apelidos, minhas brincadeiras e bullying que acontecia comigo por uma certa situação. E eu vou mostrar mais ou menos como é que era, mãe. Era mais ou menos assim. A professora chegava na sala de aula e pedia para os alunos se apresentar. Falava o que a gente queria, qual era o nosso sonho, qual era o nosso objetivo. Tenho certeza que você já passou por essa situação dentro de uma sala de aula. E a professora começava perguntando para um e para outro. Começava lá pela Mariazinha, falando: eu quero ser atriz, jornalista, modelo, gosto muito de ler, de estudar, de escrever. Depois vinha o Joãozinho, falava que o sonho dele era ser jogador de futebol, que gostava muito de brincar com os amigos. E chegava na minha vez. E a minha vez era mais ou menos assim, mãe. Bom dia, professora. Me chamo Leonardo, tenho 9 anos de idade, quero um dia ser polícia. E é um grande prazer estar aqui com vocês. E imediatamente começava as gargalhadas, a professora pedia para eu repetir. Quando eu repetia, era muito pior o que eu falava. Eu não conseguia entender o que os professores queriam, o que eles explicavam. Parecia que a gente estava em um mundo diferente. E todos os dias era assim dentro da sala de aula. Eu machuquei muito a minha mãe por causa disso. Ela viu o filho dela entrar num desespero muito grande e com isso ela também entrou nesse desespero. Porque qual é a mãe que quer ver um filho passando necessidades dentro de uma sala de aula e com dificuldade de aprender, não entender o que as pessoas estavam falando, o que as disciplinas queriam dizer? E a minha mãe, na época, ela só tinha a 4ª série. Eu entendo que ela deve ter ficado desesperada naquele momento, porque é o que acontece com as mães quando vê os seus filhos entrando numa situação que parece ser difícil. E a gente escutava muitas frases, mãe. Mãe, eu escutei muitas frases como: esse menino nunca vai aprender a escrever nem o próprio nome, porque na verdade eu tinha uma dificuldade muito grande de escrita. E até hoje eu escrevo algumas palavras erradas. Até hoje eu tenho palavras que não consigo escrever. Mas para mim está tudo bem, porque isso não tira de mim quem eu sou hoje. E na época era muito complicado, porque eu ainda não entendia como que eu aprendia. Eu escrevia até o meu nome errado, eu falava o meu nome errado. Imagine outras palavras, outros textos. Uma vez eu passei mal na frente de todo mundo na hora de apresentar o trabalho, porque eu não conseguia falar. E isso me machucou muito. E imagina a minha mãe. Muitas vezes os professores falavam para ela, na frente dela, falavam que eu não tinha condições de aprender nada, que eu nunca ia entrar numa faculdade, que eu nunca ia conseguir trabalhar. Imagina uma mãe escutando tudo isso sobre seu filho, por necessidades de aprendizagem. E com o tempo, a minha mãe descobriu que ela poderia ser a melhor pessoa do mundo, que ela poderia ser uma mãe nota 10 na vida. E foi quando ela começou a criar técnicas, métodos, que faculdade nenhuma no mundo vai ensinar, mãe. Nenhuma, pode ter certeza disso. Porque eu sou uma prova viva disso e já tem outros pelo Brasil que falam a mesma coisa, que não existe método nenhum do que esse que minha mãe criou para ajudar a ela a se desenvolver e depois a me ajudar. E é isso que eu quero te passar, mãe. Mostrar que é possível a gente aprender para realizações através do método Seja Nota 10 na Vida. Mãe, eu estou aqui para te ajudar, para não deixar acontecer o que eu passei com seu filho. O desespero de uma sala de aula, o medo de aprender,
o isolamento social que eu passei, depressão, medos de aprender. Eu pegava o meu caderno, mãe, rasgava, jogava fora, jogava no lixo. Eu preferia 1000 vezes ser chamada a atenção do meu professor por não ter um caderno do que ser chamada a atenção por estar com palavras erradas nele. Ele me colocar lá na frente para ler o que eu tinha escrito de uma forma errada. E isso, para mim, me machucava muito. Eu não quero ver isso acontecer com você, mãe. Então, entenda que essa é uma oportunidade que eu estou colocando aulas, um material, um kit que pode ser um caminho novo para você. Entender o quanto que você pode evoluir, o quanto você, mãe, pode se tornar uma mãe nota 10 através do desenvolvimento pessoal que eu dividi para você. Mãe, seja uma mulher nota 10 na vida, seja uma mãe nota 10 na vida. Não tenha medo de conquistar esse seu espaço e se tornar um exemplo para o seu filho ou para a sua filha. E isso fazer toda a diferença na aprendizagem dele. E ele aprender que pode sim realizar os sonhos dele. E aprender o mais rápido possível isso, que isso faz toda a diferença para a nossa caminhada de aprendizagem. Eu estou falando com um pertencimento de uma história própria, de um caminho próprio que eu tive que seguir e aprendi com toda essa realidade, com toda essa magnitude para passar para você, mãe. Então, não tenha medo de ser essa nova pessoa e fazer a diferença para quem você mais ama. O maior sonho de uma mãe é realizar os sonhos de seus filhos. Então venha comigo, segure na minha mão e vamos para uma nova jornada de conhecimento, aprendizagem para o desenvolvimento pessoal. Então conheça o meu kit, conheça o meu trabalho e você não vai se arrepender desse momento. Então eu te espero nas aulas e vamos curtir esse momento juntos.